Crónicas do Britaranha. Em dada altura, a altura tinha mesmo que ser, porque foi toda aquela movimentação à volta da Gulbenkian, surgiram pessoas a tirar cursos de cinema pagos pela Gulbenkian e entre eles, claro, o António Pedro foi dos primeiros e mais uma série deles outros, inclusive o César Monteiro também, que eu passei a conhecer, e dessas pessoas todas que se ligaram ao cinema e que eu, como me interessava bastante pelo cinema, pois, sem querer, fui integrando essas coisas. E depois surgiu um filme, e não só um, depois até tinha surgido outro, mas havia muito incómodo para eu ir a Tavira, para ir a Paris por causa do Oxalá que ele fez, e ele depois arranjou um tipo com a minha parecença, mas que não era eu, porque era mais fácil do que eu me deslocar. Ele ainda estou a dizer, olha, um destes dias eu marco contigo para irmos para Paris, porque vamos ver do filme do Oxalá, e eu era para entrar. Mas ele depois achou que isso não tinha uma grande importância, porque o filme tinha todo um outro contenido, quer dizer, tinha todo amor, e isso era um episódio em que ele fazia gosto em que eu entrasse, mas que depois viu que isso não era o essencial e depois arranjou outra pessoa para me substituir mesmo, com a minha ideia. Mas queremos falar no sem pedido por mil. Então eu depois passei a andar com esse grupo, com o rapazito que foi primeiro, e a miúda, e andei um tempo enrolado com aquilo, com prazer, porque era uma coisa que me dava muito prazer de trabalhar no cinema, não é? Lá, eu tinha a minha vida e a minha ideia, que era a engenharia civil, mas dava-me uma biscazinha e foi o que deu, e foi o que sucedeu, não é? E andámos assim um certo tempo a fazer essa ligação. E como havia muita gente, mais outras pessoas, todos grupos com que eu me dava, não é? Depois entrei assim nessa atividade, ou não ficou a ser atividade, foi uma coisa. Aliás, como todas as coisas comigo surgiam naturalmente e nem sequer eram. Eu sempre fui muito diletante, não é? Quer dizer, fazia as coisas, fiz isso, e depois. E até depois acabei por ser convidado muitas vezes por pessoas ligadas a esse grupo para entrar em filmes, mas mais como só para acompanhante. Figurante, exato. E fiz uns trabalhos assim e na altura eu gostava de me dar com aquelas pessoas porque toda aquela atividade era muito interessante e desenvolvi essas atividades e foi realmente uma coisa, mesmo com até se deu uma coisa interessante, que depois disso fui convidado, através de um outro amigo meu, fui convidado a ir representar o nosso país em Itália, que era um festival de cinema de esquerda, e em que eu fui precisamente com o César Monteiro. Fomos lá, estive lá, e tivemos, as despesas foram todas pagas nessa altura era pelo CNI, penso eu, e então desenvolvemos essa atividade e realmente, e diz-me assim mais coisas. Depois abandonei isso porque a minha ideia sempre era trabalhar num sentido diferente, né? Embora isso foi uma formação que eu gostei de fazer e tudo, e por isso agora mesmo o interesse que eu tenho nestas coisas vem desde aí, não é? Desde aí. E é engraçado que foi a Gulbenkian que desarrolhou, digamos assim, para usar um termo que mais envolvente, desarrolhou toda esta gente que se dedicou ao cinema e que ainda hoje aí estão. Foi uma formação extraordinária que a Gulbenkian fez, não é? Enfim, sei lá vi. Eu mesmo tive de ir buscar, porque não gastámos os filmes todos nas várias máquinas que tínhamos, e eu tive de ir à casa do Cunha Teles
ele deu-me as chaves para eu ir lá ao frigorífico, ele tinha um frigorífico só para filmes, e fui lá, enchi um saco de filmes e trouxe, e vim ali para a frente no Largo... Largo do Carmo. No Largo do Carmo, e distribuí os filmes por eles, e também falei sobre apoiei todo o processo, não é? Quem é que estava contigo? Quem é que esteve contigo nesse dia a filmar? O Cunha Teles é que filmava, eu tinha o sistema do volume para coisa, tinha para acompanhar com o volume, e o António Pedro também, e o Vítor Almeida Desta, quer dizer, todos trabalhámos em... Pois o Rui, nessa altura, o Rui também estava connosco, o Rui da Madeira, e o Rui fez a montagem dos primeiros filmes, e montámos aquilo tudo, e depois eu perdi o contacto, porque o Cunha Teles era mesmo assim, levou os filmes para Paris e vendeu lá os filmes e tudo, mas está bem, funcionou bem, pá, era o que tinha de ser, era o que a gente queria fazer, pá, não tinha um interesse especial, quer dizer, eu não era um ganancioso da coisa, era um fazedor, gostava de fazer as coisas, enfim. É assim. Crónicas do Brito Aranha. Pois eu queria falar disto pela ideia das vivências. Eu tive muitas vivências, né, com estas coisas todas, que são coisas que não eram principais para mim, mas que me ajudavam a criar uma imagem e uma coisa que eu respeitava e que eu queria que se firmasse. E, é claro, foi assim que eu fui avançando mesmo para estas crónicas, para outras coisas. Comecei por falar na rádio, na altura em que me deixavam falar na rádio, agora não me deixam falar na rádio, mas não tem problema, quer dizer, eu vivo no Liceu Ferris e passei, não faço um grande coisa, eu não vivo disto propriamente, eu tenho uma atividade que eu desenvolvi ligada à engenharia, que me deu para ir vivendo e para construir a minha vida. Isto é uma atividade paralela, digamos assim, e que me encheu muito, porque agora tenho esperança de tratar mais coisas. Uma das coisas que me anda a entusiasmar muito é a ideia de, agora estive na Madagascar, a ideia de saber, aliás estive com um grupo de tipos aqui da Argélia e de coisas que também... para saber de tudo, e a Gulbenkian teve uma grande preocupação nisso, de saber das fortalezas que há pelo mundo fora deixadas por portugueses. Quando estive agora na Madagascar, apercebi-me de que havia lá muitas coisas que nós nem sabemos, não é? E a Gulbenkian não foi lá porque não sabia que existia isso, não é? Mas, por exemplo, no norte da África, eu fui ali ao arquivo dessas coisas, e os tipos têm lá isso tudo, simplesmente ninguém se importa com isso, não é? Muitas fortalezas que existem aqui no norte da África. E um rapaz da Argélia, que gosta imenso disso, disse-me que ficou de se encontrar comigo para explorarmos essas coisas e sabermos onde é que estão, não é? Muitas dessas... Mas no próprio mesmo mapa da Madagascar eu vi lá fortaleza portuguesa em tal data e tal data. Portanto, é um trabalho que eu, se puder, irei fazer. Agora, como estou com esta ideia de fazer depois dos 80 anos, vou fazer 80 anos, depois dos 80 anos ainda vou ter, portanto, uma outra atividade e tudo ligado a isso. Eu, por exemplo, falei com este moço, o Miguel fez esses trabalhos na Índia e agora, como tem tido uma maior atividade política, já não se interessa por isso. Eu lhe dei a ideia de que gostaria de fazer esses trabalhos que a Gulbenkian paga. A Gulbenkian paga esses trabalhos de fortalezas. Tenho dito, Brito Aranha.